Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Estamos aqui no templo, a classe de adultos, estamos estudando o livro de Deuteronômio. Eu já estudei aqui com vocês Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, e agora estamos encerrando o Pentateuco, Deuteronômio. A semana passada, nós apresentamos aqui algumas lições básicas que nós podemos aprender em todo o livro. Eu quero ver se eu concluo isso hoje, para a semana que vem, se não for na semana que vem, na outra, mais uma aula, nós encerraremos o livro de Deuteronômio. Quem, assim, leu Deuteronômio esse mês aí? Alguém leu assim? Deu uma... Quem ouviu? Está difícil. Como é que vocês vão aprender o livro de Deuteronômio? Mas tudo bem. Quais são as lições básicas que nós lemos aqui no livro de Deuteronômio? Repetindo, o nome Deuteronômio significa a segunda lei, ou a repetição da lei. Esse livro foi escrito por Moisés. Esse livro foi escrito, ou contém os registros dos últimos discursos de Moisés, quando ele estava com 120 anos, ele estava nas campinas de Moabe, ele estava prestes a morrer, para passar a liderança, depois de 40 anos de Israel, para Josué. Aquela geração que saiu do Egito, ela morreu no período desses 40 anos. Tem uma geração nova. E essa geração nova agora é que vai, sob a liderança de Josué, conquistar a terra prometida. Então, Moisés faz assim uma espécie de um resumo, de uma retrospectiva em Deuteronômio, daquilo que essa nova geração jamais poderá deixar de saber. Então, nós vimos aqui algumas lições básicas. Em Deuteronômio capítulo 1, versos 19 a 21 e 26. Não recue e desobedeça a Deus quando Ele mostrar o caminho. Se Deus mostrou o caminho para você, siga em frente. Siga em frente. Deus disse lá em Números capítulo 11, que a terra seria conquistada por Moisés. O povo não quis ir. Por conta disso, o povo ficou 40 anos circulando no deserto. Segunda lição: obedeça a Deus por amor e não por obrigação. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 9. O propósito do livro de Deuteronômio, Moisés está ensinando para mim e para você, que ele quer ser obedecido, não por obrigação, mas por amor. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Terceiro lugar, terceira lição, capítulo 7, versos de 1 a 11. Não faça aliança com os ímpios. Se você é crente, se você é de Deus, você vai prosperar, você vai avançar. Não imitando, não copiando, não fazendo alianças com pessoas ímpias. Terceiro princípio. Quarto princípio. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versos 11 a 20. Não te esqueças de Deus quando fores abençoados. Quando você, que era pobre, tiver grana, casa boa, posição social, lembre-se que não foi você que conquistou isso, foi Deus que te abençoou. Não te esqueças de Deus na prosperidade, na fartura. Capítulo 8. Mais adiante, capítulo 9, Deus vai nos ensinar que promessa é dívida. Ele tem uma aliança conosco. E apesar da nossa infidelidade, ainda que eu seja infiel, Ele permanece o quê? Fiel. Ele não rompe os compromissos que Ele tem comigo e com você. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Deus é Deus que não pode mentir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então não brinque com Deus. Não fique de brincadeira com Deus, prometendo e não cumprindo, fazendo voto e não cumprindo, porque Deus é chato. Deus é exigente.
Sexta lição, Deuteronômio capítulo 12, versos 29 a 31. Não imites o mundo. Não traga para dentro da sua vida, não traga para dentro da sua família, não traga para dentro da igreja costumes de ímpios. Ah, pastor, agora mudou, nós estamos... Não é assim não, meu irmão. O que é pecado para Deus é pecado em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. Não imiteis o mundo para praticar aquilo que é errado, aquilo que é pecado. Sétima lição, capítulo 13. Tem muita gente que não veio, né, na aula passada? Capítulo 13. Vamos lá, vou ler com vocês, senão eu estou falando de coisas que vocês não entendem. Estou falando em línguas estranhas. Deuteronômio capítulo 13, o que diz aí? Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou um prodígio, suceder que tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa, o quê? Alma. O que ele está dizendo aqui? Ignore, fuge dos falsos profetas. Não vá atrás de sonhos, de profecias falsas, porque isso Deus permite para que você seja aprovado, para você se você é crente mesmo ou não. Cuidado com os falsos profetas. Tem crente que está aqui na igreja de Pinheiro, mas fica assistindo e ouvindo heresia a semana toda, nos vídeos, nas redes sociais. Cuidado com os profetas. Profetas do caos, profetas que prometem prosperidade, sem obediência, sem fidelidade a Deus, sem mudança de vida. Profetas que fazem com que você esqueça de Deus pelas bênçãos que lhe são oferecidas. E são oferecidas falsamente. Os falsos profetas criam esperanças vãs no coração do povo, mas não resolve o problema do pecado na vida do povo. Oitava lição. Deuteronômio 15, de 7 a 11, Deuteronômio 16, 16 a 17. Seja generoso para com os irmãos que estão passando o quê? Necessidade. Se você é crente e possui coisas deste mundo, e você é mão de vaca, o amor de Deus não está em você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é possível o cara dizer que é crente e não ser generoso com as pessoas que estão o quê? Passando por necessidade. Vamos lá. 1 João, capítulo 3. Versículo 16 e 17. 16 a 18. Vamos lá? 1 João, capítulo 3, versos 16 a 18. Vamos ler bem forte? Todos os crentes aqui, regenerados, nascidos de novo. Você é crente ou não é? Quem é crente aqui, levanta a mão. Pronto, é para você. É para você mesmo. É para você. Vamos ler aí. O que diz aí? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de... Não adianta você ficar vendo as cenas lá do Rio Grande do Sul, o povo passando necessidade. Ah, pastor, seria bom que a igreja... Não, meu irmão, faz um Pix. Uma cesta básica custa R$45. Faz um Pix que a gente manda entregar lá. Tá certo? Você que gosta de chorar em novela, gosta de chorar das tragédias do mundo, para de chorar, meu irmão.
Mete a mão no bolso. Se você conhece pessoas dentro da sua família que estão passando necessidade, você é crente, você tem que ajudar. Ah, pastor, mas não tem. Tem sim. Tem. Não existe crente tão pobre que não possa ajudar. Aliás, os que mais ajudam são aqueles que menos o quê? Às vezes têm. Tá certo? Divide a farinha. Divide o azeite. Divide. Então saia do discurso. Não fica aí. Tem uns crentes sem vergonha que agora é tudo político agora. A narrativa é o governo tem que dar, a igreja tem que dar. Não, é você. A Bíblia diz que é você. Tá certo? Se você diz que é crente, Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, e não cuida dos da própria casa, você não é crente, você está negando a sua fé. Se você tem uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, que está passando necessidade, você não ajuda como crente, você não é crente. Você está entendendo ou não? Quer que eu desenhe? Então tá bom. Vamos lá. O que é que a gente aprende, por favor, em Deuteronômio? Nona lição. Está lá no capítulo 17. Capítulo 17 de Deuteronômio. Lá tem o sistema eleitoral de Israel. O TRE. Graças a Deus, não é o presidente os daqui. Deuteronômio, capítulo 17, versos 14 até o versículo 20. Está aí. Como é que você vai escolher o rei, o governador? Está tudo aí, tá? Você não pode escolher alguém para governar você que não seja crente. Você, quando escolher alguém, essa pessoa vai ter a Bíblia lá para fazer tudo de acordo com a Bíblia. Então está aí a legislação bíblica para essa questão da escolha do governante. Capítulo 20, a 10ª lição. Vamos lá. 10ª lição, capítulo 20. Vamos ler juntos, bem forte aí, versos de 1 a 4. Vamos ler. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e virem cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante. Versículo 4, bem forte. Então, crente não tem medo de inimigo nenhum. Amanhã, segunda-feira, você vai acordar cedo, vai para o trabalho, você vai para a batalha. Lembre-se que o Senhor vai adiante de vós. Crente medroso não é crente. Crente covarde não é crente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para todas as batalhas que nós formos enfrentar, Deus está conosco. Ele é o nosso Deus, o Deus dos exércitos. Tem vaga aqui? Já está cheio lá em cima? Então vou fazer um culto para liberar para o culto das 11. O que vocês acham? Vamos lá. Deuteronômio. Vamos agora para o capítulo 28. Bênçãos e maldições. Eita, que o povo gosta disso. Você não é cauda, você é cabeça. Você está com cara de cabeça, mas você é um caldo. Todos nós sabemos que esses 2 capítulos aqui, começa no capítulo 27, a partir do versículo 11, até o final do capítulo 28. Deus reúne o povo de Israel, certo? Num grande vale.
escolhe um monte, Deus escolhe outro monte. E é tão interessante isso, porque ele reúne o povo em Siquém, no vale de Siquém. Lá no monte Ebal, no norte, esse nome norte, Ebal significa maldição. Ele coloca lá as tribos de Ruben, Zebulon, Dan, Naftali, Gade e Asser. No outro monte, Monte Gerizim, ao sul, ele chama Monte da Bênção. Presta atenção. Monte Ebal, Monte da Maldição. Monte Gerizim ao sul, Monte da Bênção. Ele divide o povo. Lá no Monte Sul tem a tribo de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Tudo isso é jogo de cena, porque Deus está no jardim da infância com o povo. Então ele diz o seguinte: aqui tem as bênçãos, o monte da bênção, e aqui tem o monte da maldição. Vocês estão aqui no vale, e vocês vão escolher o que vocês querem. Vocês querem bênção, ou vocês querem o quê? Maldição. Presta atenção. Bênção e maldição procede de quem? Deus. É Deus quem amaldiçoa e é Deus quem abençoa. Foi Deus que diz lá no Éden para a serpente. É Deus que diz para o homem. É Deus que diz: maldita é a terra por causa do pecado. Então não fica com medo de maldição de catimbozeiro. Pode fazer o despacho que quiser, a macumba não pega, para crente não serve. Quem amaldiçoa e quem abençoa é Deus. Corta isso na sua cabeça. Agora, Deus está ensinando um princípio. Um princípio. Qual é o princípio? Se eu obedeço a Deus, eu vou ser o quê? Abençoado por Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu vou ser o quê? Amaldiçoado por Deus. Vocês entenderam ou não? Agora, no capítulo 27 e 28, ele vai colocar essa relação de bênçãos e de maldições. Vamos começar no capítulo 28 com as bênçãos. Isso aqui o pessoal da teologia da prosperidade pegou muito isso aqui. Vamos ler juntos aí? Você vai deliciar agora, você vai se achar agora. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28. O que é que diz? O que é que diz aí? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as... Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão, o quê? Todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas. Versículo 5, bem forte. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor, o quê? Quem é que determina? Sou eu, Deus. Eu determino. Você não determina nada, filho. É Deus. Baixa a tua bola. O Senhor determinará o quê? Que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, o quê? Agora, o que diz mais? O Senhor, um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Agora, vamos para o 13, todo mundo gosta do 13, vamos para o 13, vamos lá. Vamos lá, bem forte? O Senhor te porá, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo.
se obedeceres teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e os... Pronto. Irmãos, como é que a gente entende isso? Primeiro, essas bênçãos aqui, elas estão, em primeiro lugar, relacionadas com a nação de Israel. Bênção e maldição vai depender da o quê? Obediência. Só que o povo dizia para Deus: nós vamos obedecer, nós vamos obedecer, nós vamos obedecer. Mas o povo obedecia? O que vinha então? Castigo. Eu estava assistindo essa semana, recomendo para você, um documentário sobre um homem chamado Shimon Peres, um líder de Israel. Ele morreu em 2016. Esse homem é um homem muito interessante, porque ele participou da reconstrução da nação de Israel desde o período da Primeira Guerra Mundial. Ele morreu em 2016 com 94 anos. Ele foi um líder. Israel é o que é hoje, uma nação que está no meio dos inimigos. Quem já foi a Israel aqui? Israel está no meio de inimigos. Ao sul, os egípcios, do lado da Jordânia, os árabes, os sírios, e lá no fim, os libaneses. Então Israel, ele dorme com o inimigo. A reconstrução de Israel, vocês sabem, que aconteceu através, inclusive, de um brasileiro, Graça Aranha. Foi ele que assinou na ONU o quê? A reconstrução, a criação do Estado de Israel. Década de 40 do século passado. Veja que Israel voltou a ser nação desde quando saiu o Egito, foi para a Babilônia, ou seja, da Babilônia, ou seja, 400 anos, 500 anos de Cristo, o povo, nação judaica, viveu esparramada por todas as nações da terra. A nação está sendo reconstruída a partir de meados do século passado. Hoje é uma potência. Mas até hoje, essa nação não reconheceu ainda que Jesus Cristo é o Messias. Mas eles têm procurado obedecer. Vão conseguir obedecer? Não. Paulo diz: o bem que eu quero fazer, se eu não faço. Agora, como é que a gente aplica para nós Deuteronômio 27, 28 para nós hoje? Porque lá no versículo 15 do capítulo 28 começam as maldições. Veja lá. O que são as maldições? O contrário da bênção. Se você obedecer, você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Se você obedecer, você vai ser o quê? Está explicado ou não? Então, bênção e maldição tem a ver com obediência. Ok? Como é que a gente aplica para você hoje que está aqui? Então eu sou o apóstolo Arival, sou defensor aqui da teologia da prosperidade. Pega esse texto aqui, faça um sermão e diz: olha, é assim. Aí, o que está, por favor, lá em Efésios? Efésios capítulo 1. Vamos para Efésios capítulo 1. Efésios 1, 3. Vamos ler juntos? Bem forte. O que é que diz aí? Bendito Amém? Bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou? Que Ele vai nos abençoar? Não. Que nos tem o quê? Com toda. O que é com toda? Com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Como é que a gente entende isso? Jesus Cristo, Ele obedeceu a Deus. Ele foi obediente até morte, e morte o quê? De cruz. E porque Cristo obedeceu à lei, Ele cumpriu a lei. Ele atendeu o que é a justiça de Deus. Aquele que está em Cristo, eu e você, pecadores, recebemos de Deus a justiça de Cristo. E receber a justiça de Cristo é ser abençoado com toda sorte de bênçãos o quê? Espirituais. Então, presta atenção. Deuteronômio 27 e 28 não pode ser aplicado na minha vida, na sua vida, se você está em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Mas tem um princípio da obediência. Deus não vai nos amaldiçoar, porque nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em. O que vai acontecer comigo, com você, crente abençoado, quando desobedece? Fala, gente. Não diz que é para ter interatividade na sala de aula? Você vai ser o quê? Disciplinado. Vocês entenderam ou não? Então, crente não é amaldiçoado. Crente é o quê? Disciplinado. Então, vamos ver lá. Por favor, que está lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. O que diz? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és, porque o Senhor corrige a quem e açoita todo filho a quem? Qual o propósito da disciplina? É para a disciplina que Deus vos trata como? Pois que filho há que o pai não corrige? Agora, preste atenção. Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não? Então todo crente, filho verdadeiro, quando desobedece a Deus, o que é que faz? Apanha. Vocês estão entendendo ou não? Você não é amaldiçoado, você é o quê? Porque você já está abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. É bom, não é? Porque Deus está ensinando o povo dele no jardim de infância, mas agora Cristo já veio. Nós já estamos na universidade, nós já estamos fazendo pós-graduação na graça. Por isso que Paulo diz assim, veja lá, Romanos, se você é um crente sem vergonha, então, você sabe, desobedecer é o quê? Apanha. Se você não obedece, você é o quê? Apanha, você sofre. Porque Deus disciplina todo filho o quê? Desobediente. Romanos capítulo 8. Versículo 31 e 32. O que é que diz? Que diremos, pois, à vista dessas? Se Deus é por nós, quem? Agora veja no versículo 32. O que é que diz aí? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por
todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele? Se Deus já nos deu Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, e aí você pode colocar desde a redenção, a filiação, tudo. Como não nos dará juntamente com ele o quê? Todas as coisas. Ou seja, nós vamos receber de Deus todas as coisas através de Cristo Jesus. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Então você já é cabeça, não é cauda não, filho. Você já é cabeça. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá certo? Então se chegar um político sem vergonha, pastor, nós temos que ter uns candidatos a político, porque o povo de Deus não é cauda, mas é cabeça. Essas cabeças é tudo cauda. Para fazer o que vocês estão fazendo em nome de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta eu pegar esse texto de Deuteronômio 28 e ficar ameaçando crente aqui na Igreja de Pinheiros. Certo? Porque a bênção do Senhor já está determinada na minha vida, na sua vida. Ele determinou que através de Cristo todos nós sejamos o quê? Um povo o quê? Abençoado. Se você ler a carta aos Efésios, você vai descobrir que o povo de Deus, a igreja de Deus, é o povo mais abençoado da terra. Nós somos escolhidos, nós somos redimidos, nós somos selados. Nós estamos num processo de santificação, para que nós possamos alcançar, pela obra de Cristo, a glorificação completa. Amém? Então, você tem que obedecer a Deus. Você vai obedecer não para ter. Você vai obedecer porque você já tem. Você já é abençoado. Mudou a história ou não? Mudou a teologia ou não? Por que você vai obedecer a Deus? Porque Ele já fez tudo por mim. Ele já me deu tudo. Eu já tenho tudo. Eu vou obedecer por amor. Eu vou obedecer por gratidão. Está entendendo? Então, vamos lá para Deuteronômio. Eu, quando escrevi esse livro, aqui, esse livro aqui, tem um capítulo sobre... Eu fiz um estudo sobre loucura. Todo doido é assim. Quer saber porque é doido. Sabia disso? Tem aqui. Eu fiz um estudo. Fui pesquisar na Bíblia. Esse negócio de doença. Transtornos mentais. É o capítulo 2. O que a Bíblia ensina acerca dos transtornos, o quê? Mentais. Fui estudar. E aqui, em Deuteronômio, capítulo 28. Uma das maldições que Deus prometeu derramar sobre Israel é transtorno mental. É muito interessante quando você estuda isso, e é bom a gente aprender isso à luz da palavra de Deus. E eu mostro aqui que Deus, Ele envia sobre o povo dele, quando esse povo desobedecia, transtornos mentais. Deuteronômio 28, veja aí, versículo 28, o que diz? Deuteronômio 28, o que diz? O Senhor te ferirá com cegueira
Tem muito crente que está doido, ele não sabe que é doido. Diz o texto que Deus vai mandar confusão. Veja no verso 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto o quê? Empreenderes. Confusão. Conhece um crente que vive em confusão? É porque não está em obediência. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, crente confuseiro é crente que não está em obediência. É tão interessante, porque eu não estou fazendo propaganda do livro, não. Eu quero que você leia depois aí. Josué, capítulo 7, versículo 15, né? Veja lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, verso 15, versículo 1. Então saiu ao encontro de Asa, ele disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se os deixardes, vos. Agora o que é que diz? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles o quê? Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, com muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Versículo 6, lê comigo. Toda sorte de... Quem foi que conturbou? Ah, vocês não querem me buscar? Tá bom, deixar vocês à vontade. O que está acontecendo no mundo hoje? Ah, não queremos Deus, tá bom, então fica aí. Bebendo, fumando, se prostituindo. É o que está acontecendo no mundo hoje. Você já pensou o que está acontecendo no mundo hoje? Só no Brasil, 18 milhões de pessoas com um problema sério de transtorno mental, de perturbação. Porque tem uns perturbados que você reconhece. Mas tem uns perturbados que é perturbado, mas diz: não, eu estou bom. O que está acontecendo no mundo hoje, irmãos? O mundo está o quê? Perturbado. Não queremos Deus. Deus se afasta. Tudo bem, me afasto. O que acontece? A ausência de Deus gera o quê? Perturbação de todas as espécies. Toda espécie. Pode ter dinheiro, pode ter ciência, pode ter tudo. Quando nós temos Deus, nós temos o quê? Paz. É tão bonito, porque quando na sua angústia eles buscaram o Senhor, foi por eles o quê? Achado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É isso? Antes as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, se a gente quer paz, temos que ter Deus. Ele é a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. Tá certo? Vamos lá. Passando 27, 28. Capítulo 29 de Deuteronômio. Guarda aí o versículo 29. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Guarda esse versículo. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? O princípio que Deus está nos ensinando. O que é que diz? Tem-se ao Senhor nosso Deus. Porém as reveladas a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta. Pergunta para você. Tudo que está revelado na palavra de Deus hoje, você está obedecendo? Você está cumprindo? Está ou não? Não. Por que você está querendo saber mais?
Pastor, eu queria saber quem é a mulher de Caim. Vai mudar alguma coisa? Está na Bíblia quem é a mulher de Caim? As coisas reveladas nos pertencem. Então você já está encrencado por aquilo que já está revelado e você não obedece. Por que você insiste em querer ficar sabendo qual é o sexo dos anjos? Vocês estão entendendo ou não? E tem uns crentes que são muito inteligentes. Quando chegar lá no céu, eu quero questionar a Deus. Tem umas perguntas para fazer para Deus, porque Deus não entende. Quem é você, ô insignificante? Recolha-se ao casulo da sua insignificância. Quando você chegar lá no céu, Paulo diz, eu conhecerei, como também sou o quê? O céu é autoexplicável. Quando você chegar lá, você vai ficar com tanta vergonha, que você vai só glorificar Deus. Você está entendendo? Está entendendo ou não? Então tem crente, pastor, me dá uma revelação. Meu irmão, já obedece a revelação que já está aí. Você não obedece a revelação. Para que você quer saber mais de revelação? Porque aquele que sabe mais será mais o quê? Cobrado. Então para de encher a paciência. Vocês estão entendendo ou não? Está aí o texto. As coisas encobertas pertencem a quem? Repete, as coisas encobertas, o que ele não revelou é porque ele não quis revelar, é da conta dele. O que ele revelou pertence a quem? A nós e a nossos filhos, para sempre. Para quê? Cumpramos. Irmãos, às vezes eu me desespero, porque tem tanta coisa na Bíblia que eu sei e que eu não pratico. Por que eu vou querer saber mais se eu não estou praticando aquilo que eu já sei? Você ora como Deus quer ou não? Você obedece a Deus como Ele quer ser obedecido? E por que você está inventando encrenca? E ainda posa como inteligente. Ah, fulano é fora da curva. Que curva? Da doidice? Da insensatez? O capítulo 29 é um capítulo maravilhoso. É a renovação da aliança com o povo. Moisés, por que a Bíblia repete? Por que Moisés fica fazendo renovação? É igual ao casamento, para não esquecer. Certo? Renova os votos, para ver se o cara não separa. É culto de 10 anos, culto de 15 anos, culto de 20 anos. Culto de 50 anos, o cara está para morrer. Oh, eu prometo, fiel. Coisa assim. Renova os votos. Aliança. O que Moisés está fazendo aqui? Por isso que esse sermão tem que ouvir sempre. Repetir. Para ver se o cara aprende. Vocês estão entendendo ou não? Mas vamos para o capítulo 30. Eu fiz um esboço aqui, capítulo 29, de 1 a 8, retrospecto histórico, capítulo 9 a 15, exortação, compromisso, obediência, versículo 16 a 29, o julgamento de Deus. Mas o capítulo 30, a restauração da bênção. É maravilhoso esse capítulo 30. As promessas de misericórdia de Deus, porque Deus diz, olha, eu estou fazendo aliança com vocês aqui, estou mostrando bênção e maldição, mas vocês não vão fazer nada. A sensação de Deus é eu aqui no domingo. Estou pregando para ver se você muda, você não muda nada. Aí domingo tem que pregar de novo. E tem que falar o quê? Das misericórdias de Deus. Aí Moisés é sábio, diz, olha, vocês não vão fazer mesmo, pode botar Ebal, Gerizim, bênção, maldição, dá a lista para vocês são danados. Aí Moisés vai e repete. Promessas de misericórdia. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, versículo, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se recordarás delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração e toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, se ajuntará de novo,
e todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor, teu Deus. Ainda que os teus deterrados estejam para a extremidade do céu, desde a ti juntará o Senhor teu Deus e tomará o que de lá. Deus está dizendo, eu quero que vocês saibam disso, porque na hora que vocês pecarem, e vocês sabem que existe bênção e maldição, o que vocês vão fazer? Voltar para Deus. Não é assim com a gente, gente? Nós estamos aqui nesse jardim de infância. Porque a gente aprende tudo domingo, erra na segunda-feira, volta domingo de novo. E diz, Senhor, pequei contra ti somente pequei. E fiz o que eu estou fazendo. Aí Deus, tá bom, perdoa, vai. Aí faz de novo, vem de novo. Mas ele vai encucando, ele encucou aqui o que é certo e o que é errado. Esse é o jardim de infância de Deuteronômio. Capítulo 31, até o 34:12, nós temos os últimos dias de Moisés. No capítulo 31, passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel. E disse-lhes, eu acho que ele não disse isso muito animado não, porque pastor velho é difícil. Fosse o pastor Hernandes, ele disse, sou hoje da idade de 120 anos. Mas ele dizia, mas eu estou bem, fazendo dinâmica, eu estou bem. Da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o quê? Já não posso sair e entrar, porque Deus disse, você não vai sair nem vai entrar. Não que ele não queria. Porque tem uma coisa, irmãos, esse negócio de fazer sucessor. Eu acho isso lindo, quando eu vejo os caras de recursos humanos dando essa aula. Viu, pastor Hernandes? Você só será bom se você fizer o seu sucessor. E eu quero fazer sucessor? Quem disse? Eu quero matar todos que estão querendo o meu lugar. É assim na empresa ou não é? Estou preocupado com o meu sucessor. Não, filho. Não há sucesso sem sucessão. Já vi essa frase. Tá, me explica como é que é. Não foi Moisés que inventou esse negócio. Foi Deus que disse, Moisés, você vai ser sucedido por Josué. Ele passou esse tempo todo sendo seu servo, porque eu estava preparando ele para ser o seu. Então quem prepara a sucessão, quem é? Deus. Então você vai começar a orar, pastor, aqui é a igreja de Pinheiro, tem que começar a orar, Senhor, não mata o pastor Arival. Não, mas quando o Senhor matar ele, já deixa alguém para sucedê-lo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque é Deus. Porque veja bem, se entra um pastor aqui que não gosta de missões nessa igreja, que não gosta de trabalhar, pastor preguiçoso. Que eu gosto de trabalhar, você pode me chamar de tudo, mas preguiçoso eu não sou. O que vai acontecer com essa igreja? Vai morrer. Porque o pastor já vai tirar ano sabático, vai comentar coisa. O pastor Hernando Mendes estava pregando hoje lá em... Estava onde, pastor? Belém do Pará, Catedral da Fé. Pense num culto animado. E o pastor estava quieto, porque ele não filma ele. Ele só filmou por lá. E ele faz, olha, fica assim. Passou a noite no avião para estar aqui, para pregar. Por que ele faz isso? Porque ele está ganhando dinheiro por isso? Porque ele ama a Deus. Ele foi chamado para ser pregador do evangelho. Por isso que eu gosto desse cara. Ele não é preguiçoso. Pode chamar ele de feio, pode chamar ele de qualquer coisa, mas preguiçoso ele não é. Não é, pastorzão? Preguiçoso ele não é. Ele chega aqui meio moribundo, mas prega. E Deus usa. Porque a pior coisa, irmãos, é um pastor preguiçoso. Então Moisés vai lá. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá as nações diante de ti. Possuirás, tudo, está tudo esquematizado. Veja no versículo 7, quem é que chama? Veja lá, versículo 7 de 31. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás o quê?
O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Louvado seja Deus por isso. Quando Moisés morre, vamos lá para Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1 diz assim: sucedeu depois da morte. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está o quê? Morto. Não está dormindo, nem está no céu, está morto, morreu. Vocês estão entendendo ou não? Morreu. Então não existe ninguém na igreja que é insubstituível. Ou o que vai ser agora de Israel sem Moisés? O único que é insubstituível, quem é? Jesus. Então não existe líder insubstituível. Moisés morreu. Morreu. Já está aqui comigo. O que Deus diz? Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de... Qual é a mensagem que Deus está dizendo? Os homens passam, mas a obra o quê? Continua. E só vai terminar a obra, ou só vai parar de ter substituição quando a obra ser o quê? Completada. Vamos lá. Capítulo 32. Irmãos, eu acho fantástico o livro. Eu estava lendo ontem e vibrando. Que eu gosto de ler a Bíblia assim, sem compromisso teológico, só lendo. Devocionalmente. Porque Moisés está com 120 anos. Moisés chega para o povo e diz: está aqui o sucessor, estou passando a bola, ele vai levar vocês à terra prometida. Ele podia estar deprimido ou não? Hein? Você conhece um monte de gente que termina assim deprimido da vida? Mas o que Moisés vai... Como é que ele vai encerrar a vida dele? Como é que ele vai encerrar? Cantando e abençoando. Não é lindo isso aqui? Ele vai encerrar a vida dele com 120 anos, cheio de saúde. Certo? Mas ele não vai morrer um velho o quê? Amargurado, ressentido. Não. Eu acho lindo isso aqui. Porque capítulo 32 começa no 31:30. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a... Ele cantou para quem, gente? Para toda a congregação de Israel. Eu não sei se ele tinha sistema de som. Como é que foi isso? Se ele saiu cantando de porta em porta, de tenda em tenda. Mas ele cantou para todo o quê? Israel. Ele queria que todo Israel ficasse sabendo que ele estava o quê? Cantando. Que coisa linda. Já pensou? Olha, meu marido morreu cantando. Minha mulher morreu cantando. Pastor morreu cantando. É bonito isso ou não é? E esse cântico aqui não é um cântico de lamentação. Esse cântico é muito bonito. Não dá para a gente entrar em todos os detalhes do cântico. Capítulo 32, de 1 a 4, Moisés vai cantar o caráter de Deus. Do capítulo 5 ao versículo 14, Moisés vai cantar a bondade de Deus. Nós estamos cantando isso ou não? Estamos cantando ou não estamos? Isaías Saad ensinou a gente: cantarei a bondade do Senhor. Canta um pedacinho aí. Como é que é? Todo tempo tão... Agora você canta quando estiver morrendo, tá? Porque Moisés está cantando a bondade de Deus e está morrendo. Ele está cantando o caráter de Deus. Quem é o Deus? O meu Deus. Ele está cantando a bondade de Deus. Depois, versos 15 a 25, ele vai cantar a fidelidade de Deus.
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Mas quando ele termina, versos 20 a 26 a 43, ele vai cantar a vingança de Deus sobre os seus adversários. Quando é que ele vai cantar isso? No juízo final. No juízo final. Nós vamos cantar isso. Vai ser bom, não vai? E se Deus me der a responsabilidade da chapa do inferno, quem é que está na chapa? Eu aumento. O cara fica saltando na chapa. Não vai ser assim não, tá? Estou brincando com você. Mas a gente pensa em tanta coisa. Mas é que a gente sofre hoje. Você não está triste com o Brasil, o que está acontecendo no Brasil, não? Eu não acredito. Agora, o certo está errado, o errado está certo. O que rouba está certo. O que prende, o que está roubando está certo. Está aí. Estamos reescrevendo a história, estamos reescrevendo só na safadeza. Dá um desgosto, dá um sentimento na gente. Dá ou não dá? Agora estamos indo falar, o senhor é juiz. Aí tem que ler o livro de Abacuque. O justo viverá pela... Porque a gente está vendo, se for viver porque está vendo, dá uma revolta. Eu queria comprar umas armas, matar. Eu queria matar. Não é, irmãos. A gente tem que clamar, Senhor, arrefece meu coração. Tu está no trono, tu és justo. Mas, Senhor, apressa. Por favor. E está terminando a aula. Deuteronômio, capítulo 32. Vamos ficar de pé? Como é que ele termina o louvor? Deuteronômio 32, 43. O que diz lá? Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Amém. Deus não toma o culpado por inocente. Ele é justo. E Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade.